Olá, bem-vindo ao painel Univale. Esse mês de junho é considerado aí o mês de conscientização sobre a afasia. É um distúrbio aí, geralmente, quando as pessoas sofrem um AVC e depois têm distúrbios na fala. Na segunda-feira, a Univale aí fez um trabalho de conscientização aí sobre esse distúrbio e no dia 13 vai fazer aí um evento científico também sobre a afasia. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui no estúdio com a professora Denise Terçariol, que é do curso de fonoaudiologia da Univale e que está coordenando essa campanha aí de conscientização. Obrigado pela sua presença, professora. Professora, antes de tudo, eu queria saber, né, para informar aos telespectadores, claro, o que é a afasia e como ela ocorre? É uma doença que aliás, um distúrbio que ele é provocado, é isso? Certo. A afasia é um distúrbio de linguagem oral e escrita, de comunicação. Oral e escrita, adquirido. Ele é resultante de uma lesão no cérebro. Então, digamos, a pessoa vinha vindo muito bem, né? De repente ela tem um acometimento no cérebro que deixa partes do cérebro lesionadas, que são responsáveis pela linguagem. Então, essa pessoa adquire esse distúrbio chamado afasia. Então, essa pessoa que tem afasia, ela vai ter uma dificuldade de origem neurológica, né? É uma dificuldade para falar, uma dificuldade para entender o que se fala, para interpretar uma leitura, às vezes para fazer uma leitura, para escrever espontaneamente. Existem graus de dificuldades também que se diferenciam. Nenhuma pessoa que é afásica é igual a outra, né? Porque existem vários tipos de afasia e nenhuma pessoa é igual a outra, como nenhuma afasia é igual a outra, né? Agora, é resultante de AVC ou também pode ser de um traumatismo craniano, que a pessoa sofreu um acidente de carro, por exemplo? Ela é resultante de AVC, que é a maior causa da afasia é o AVC, mas pode ser resultante de um traumatismo crânioencefálico, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de carro, de moto, caiu, bateu a cabeça, enfim. Pode ser resultante de um processo de meningite, por exemplo, que pode deixar sequelas com lesão cerebral, né? Pode ser resultado de um tumor no cérebro também, que a pessoa, né, tem aquela área do cérebro com o tumor, que é uma área também responsável pela linguagem, que digamos que seja na área responsável pela linguagem, às vezes precisa fazer a remoção do tumor, o próprio tumor pode trazer, ele estando presente, ele mesmo pode trazer a dificuldade, né? Porque a lesão no cérebro, o que ela é? Ela é a morte de alguns neurônios, né? Nós temos milhares de neurônios no cérebro, mas o cérebro tem suas áreas de responsabilidade, né? Então, o cérebro ele tem áreas onde determinadas áreas são maiores responsáveis por uma atividade, outras por outra. Então, tem uma parte do cérebro que pode ser mais responsável pelo movimento das mãos, do braço, das pernas, dos pés, outras áreas do cérebro responsáveis pela linguagem. Mas eu diria que o processamento da linguagem acontece em diferentes áreas e de muita abrangência no cérebro. Então, por isso que a lesão no cérebro pode causar tanto dano no processo de comunicação. Nossa, e eu não sabia assim, porque o que eu conheci um pouco da afasia era que a pessoa trocava a palavra, né? Falar banana falava maçã, por exemplo. Mas não sabia também que afetava também a escrita da pessoa, porque o cérebro não consegue acompanhar, é isso, né? Então é assim, olha, como é linguagem, porque existe uma diferença entre distúrbio de fala e distúrbio de linguagem. Quando a gente está falando de linguagem, nós estamos falando de toda a simbologia que a gente tem no nosso cérebro, todo o significado que a gente tem no nosso cérebro que pode ser expresso, tanto pela fala quanto pela linguagem escrita, né? Então, por isso que um problema de afasia, ele afeta as duas modalidades de linguagem, tanto a oral quanto a escrita, né? As lesões no cérebro, elas podem causar também só um problema de fala. Então, quando é só um problema de fala, na possibilidade de articular as palavras, o comando do cérebro para essa articulação e tal,
aí a pessoa não fica com problema de escrita, mas aí é outro tipo de problema. Então, a gente dá o nome de disartria ou apraxia de fala, que são outros distúrbios que são direcionados para a fala especificamente. Entendi. Tem pessoas que têm, algumas pessoas que têm algum problema no cerebelo, por exemplo, e tem problema de fala. Isso já é outro, não é afasia. Já. Pode ser afasia também, depende do caso, de quanto foi, né, o cerebelo foi afetado, porque o cerebelo, ele, por exemplo, tem estudos atuais que mostram que uma pessoa que tem o cerebelo removido, digamos, por um tumor, por uma coisa assim, então o cerebelo ele pode trazer um mutismo na pessoa, a remoção do cerebelo total, ele traz um mutismo. Então o mutismo significa não poder falar nada, mas também pode alterar as suas dificuldades, as questões que envolvem linguagem escrita, linguagem... O nosso cérebro, na verdade, ele é extremamente complexo, né? Ele é uma máquina, como se fosse um computador, né? Com várias possibilidades, mas também que são áreas que se conectam de forma muito diferente uma na outra, de formas muito especializadas, né? Então, às vezes, dependendo de onde é a lesão, ela pode trazer muitos fatores, como alteração de memória, alteração de atenção, associadas, por exemplo, à própria afasia. Nesse trabalho que vocês fizeram aí na segunda-feira, né, dia 10, vocês trabalharam bastante com as famílias também, é isso? Então, nós temos um projeto de extensão na Univale que existe desde o ano de 2011, onde a gente oferece um atendimento às pessoas com afasia e os seus familiares. Porque uma pessoa que se torna afásica, a ocorrência da afasia, ela vem de uma forma muito abrupta. Então, digamos, a pessoa está trabalhando normalmente e de repente tem um AVC, né? Esse AVC, o AVC é a primeira ou segunda maior causa de morte no Brasil. Mas dessas pessoas que têm AVC, né, quando elas sobrevivem, por exemplo, num tipo de AVC, como isquêmico, por exemplo, é um AVC que para cada 100 mil pessoas, 30% podem ficar com alteração de linguagem, né? Então, essa alteração, né, ela vai acontecer e destituir a pessoa dos lugares que ela funcionava. Então, ela para de trabalhar. Se ela é uma chefe de família, ela tem dificuldade de se comunicar com a família, né? Uma mãe, um pai. Então, a tendência do afásico é o isolamento. Então, esse trabalho que a gente faz aqui na Univale com o projeto, né, é um trabalho de reintegração social dessa pessoa. E ontem, por esse mês de junho, ser o mês de atenção à afasia, ontem nós fizemos ao longo do dia, das 9 horas da manhã às 20 horas da noite, 21 horas, né, nós fizemos um trabalho de conscientização das pessoas com afasia e as pessoas que participam do nosso projeto de extensão, que são os afásicos e os seus familiares, estavam presentes nessa nossa campanha de ontem, né? Como que foi a campanha? Na verdade, nós fizemos uma distribuição de flyers informativos sobre o que é a afasia, o projeto, né? Então, todas as pessoas que passaram pelos blocos F lá no fundo da Univale, que é na área da saúde, né? Todas essas pessoas receberam informações sobre isso. E associado a isso, nós fizemos um evento com venda de alimentos, comidas juninas, né? Para deixar o ambiente mais alegre, né? Apresentamos filmes do projeto e os afásicos e seus familiares estavam lá conosco, né? Toda a verba que nós recebemos com esse evento de ontem, a gente direciona para a Associação dos Afásicos de Itajaí, que Itajaí tem uma associação de afásicos que é de Itajaí e região. E são muitas pessoas que são acometidas desse distúrbio? São muitas pessoas acometidas nesses distúrbios, mas nem muitas pessoas participam do nosso projeto. Por quê? Porque a pessoa que se torna afásica, dependendo da gravidade da afasia, ela compromete muito a pessoa
e às vezes ela fica também com um comprometimento no movimento, então ela pode ficar com uma dificuldade motora. E a grande dificuldade que nós temos na participação das pessoas é com o transporte. Então, como que a pessoa chega para os nossos atendimentos na universidade? Entendi. Né? Então, isso é uma dificuldade, mas nós temos, por exemplo, pessoas que estão conosco há 7 anos, né? Que participam das nossas atividades no projeto há 7 anos. Haveria necessidade de, sim, por exemplo, um familiar trazer também, né? Isso, geralmente a pessoa que tenha conhecimento desse projeto. Isso, né? É importante, por isso que para nós é uma oportunidade muito boa que vocês nos dão por meio da TV para a gente divulgar. Muitas vezes as pessoas chegam até nós porque ouviram falar na televisão, como um evento como nós tivemos ontem, que resulta numa entrevista, como nós estamos tendo hoje, né? E resulta nessa entrevista e as pessoas que estão assistindo, nossa, eu tenho um amigo, eu tenho um conhecido, eu tenho uma pessoa da família e nos procuram em função disso. Tá certo, professora, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar aqui com a professora Denise a respeito da afasia, que é um distúrbio aí, mas é bastante sério, como a professora Denise já falou, resulta também no isolamento social, então por isso que as famílias precisam também buscar ajuda, como aqui o curso de extensão da Univale. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, hoje o nosso assunto é um distúrbio aí bastante sério, que é a afasia. A Univale tem um projeto aqui de extensão e durante o mês de junho é o mês de conscientização da afasia. No dia 10 foi feito lá pelo curso de fonoaudiologia, de psicologia, também fisioterapia, aí um dia de conscientização aí também aqui na Univale, todo um projeto envolvendo familiares e tudo mais, e a comunidade acadêmica. E no dia 13 vai haver aí um evento científico também para falar sobre a afasia. Isso é bastante interessante na formação também do profissional, né, de fonoaudiologia, de fisioterapia, nos profissionais da saúde, poderem compreender o que é a afasia, né, esse distúrbio, para melhor qualidade de vida também do paciente, né, professora? Muito importante, tanto que nós estamos neste dia 13, né, nós organizamos este evento que vai ser um ciclo de palestras, né, num período noturno, ciclo de palestras para esclarecer, né, nós abrimos esse evento para toda a comunidade acadêmica e também para profissionais externos da Univale, porque é importantíssimo na formação das pessoas terem pelo menos noções do que é a afasia, né? É claro que o fonoaudiólogo é especializado nisso, mas assim os outros profissionais, porque acaba acontecendo o seguinte: a pessoa que se torna afásica, ela consulta o médico, ela consulta o nutricionista, ela consulta o fisioterapeuta, ela pode consultar outros profissionais. E essas pessoas, esses outros profissionais, eles acabam tendo também dificuldade de se comunicar com o afásico. E às vezes nem sabe direito o que é afasia, porque às vezes a afasia ela aparece na pessoa e a pessoa fica parecendo que está um pouco esquecida, que está um pouco abobada. Então as pessoas acham que essa pessoa não está entendendo o que está acontecendo no mundo ao redor dela, né? E então a capacitação de profissionais, de estudantes da área da saúde, e entender como que é o problema, contribui muito para essa pessoa no seu dia a dia, na medida que ela também vai poder receber um apoio dos profissionais, né, da equipe multiprofissional de saúde. Porque realmente o diagnóstico precoce também é importante sempre em todos os distúrbios, doenças e tudo, né, professora? Exatamente, o diagnóstico precoce é super importante, o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Quanto mais cedo a pessoa, por exemplo, teve um AVC, está no hospital. Lá no hospital ela já pode receber os primeiros atendimentos para o caso de afasia, né, as primeiras estimulações, e é importante que ela, saindo do hospital, ela já comece esse trabalho, né, geralmente realizado pelo fonoaudiólogo individualmente, mas, por exemplo, ela pode chegar no nosso projeto também assim que ela tiver condições físicas, né, para sair de casa e tudo mais, para poder ser estimulada, né,
a sua linguagem ser estimulada para a gente fazer o máximo possível para o processo de reabilitação dessa pessoa. Por isso que é importante a participação nessa semana nesse dia 13 aí, né, nesse evento científico também, a participação de profissionais externos da rede pública também, né, para saber compreender essa questão, né? Isso, perfeito. Inclusive, nós temos no nosso projeto de extensão, geralmente a gente recebe muitas visitas, por exemplo, de profissionais aqui da vizinhança, né, de Itajaí, Bombinhas, Porto Belo, já recebemos de Palhoça, já recebemos de Ilhota, Gaspar, Balneário Camboriú, profissionais que estão na rede e que querem conhecer mais de perto o nosso projeto para poder replicar isso nos seus municípios. Isso, né? É muito importante, né? Muito importante. Então, a formação desse profissional, porque às vezes o profissional é enfermeiro, já ouviu falar, mas ele tem tantas outras coisas que ele precisa saber. Então, às vezes, um evento desse alerta o profissional enfermeiro, alerta o profissional médico, que o médico neurologista sabe atender o paciente nas questões neurológicas, mas como que a pessoa vive no dia a dia, quais são as possibilidades de reabilitação, o que a gente consegue, né, de melhora para essas pessoas. Então, por isso, a equipe da saúde, né, de modo geral, ela se envolve direta ou indiretamente na reabilitação dessas pessoas. E existe assim, uma possibilidade de diminuir de um grau mais severo a afasia para um grau mais leve? Existe, sim, essa possibilidade. Vai depender de vários fatores associados, né? Mas, por exemplo, quanto mais jovem a pessoa, mais possibilidade essa pessoa tem de minimizar esse distúrbio, né? Porque o cérebro ele trabalha mais rapidamente com a estimulação, ele tem possibilidade de fazer melhor as conexões com o cérebro mais jovem. A estimulação precoce, né? Então a pessoa recebendo atendimento desde logo que ela se torna, que ela tem o problema, e isso também interfere no processo de reabilitação. Quer dizer, quanto mais tempo a pessoa demorar para receber esse atendimento, maior vai ser a dificuldade para ela melhorar, né? Então, existe sim pacientes que se tornam afásicos, mas que começam com atendimento inicialmente, né? E aí podem resgatar. E também depende muito da abrangência da lesão. Quanto maior as áreas afetadas na linguagem, mais grave é o distúrbio. O distúrbio. E crianças também podem ser afetadas com essa? Podem ser afetadas com isso. Então, assim, a gente acha, por exemplo, o AVC, que é a maior causa, a gente acha que o AVC é coisa de gente adulta, ou coisa de idoso, ou coisa de pessoas de média idade, né? Mas nós temos bebês que podem ter AVC, nós temos crianças que podem ter AVC. Como a afasia, a palavra afasia está relacionada à fala, à comunicação. E A é a ausência, né? Não que a pessoa que se torna afásica se torna com ausência de afasia, de linguagem, né? Mas ela tem um distúrbio, né? Um comprometimento. E a criança, geralmente a gente pode dizer que ela se torna afásica se ela já tiver adquirido a linguagem, que acontece no processo desde que ela nasce até 5 anos, ela adquire a linguagem e depois disso ela tem, por exemplo, um AVC. Então, tudo que ela aprendeu na linguagem, isso pode ficar comprometido, né? Então, pode acontecer o AVC em qualquer idade, né? Um traumatismo, caiu da escada, por exemplo, com 3 anos de idade, 4 anos, bateu a cabeça, teve uma lesão cerebral. Então, já pode ter um quadro que a gente já pode chamar de uma afasia. Professora, quando que eles se reúnem aqui, a associação, né, dos afásicos de Itajaí, com vocês aqui, quais são os dias das reuniões? Eles se reúnem nas segundas-feiras para uma atividade, para 2 tipos de atividade, que na verdade uma das atividades a gente chama de oficina de conversação e a outra atividade é uma oficina de cuidadores. Então a gente faz um trabalho com os cuidadores, com os acompanhantes dos afásicos. E nas quintas-feiras à tarde, das 2 às 5 horas da tarde, que é o horário que eles vêm, que a gente chama, que nós chamamos de tarde de lazer. Na verdade, são desenvolvidas várias atividades de promoção da comunicação, jogos para trabalhar com o cérebro, confecção de artesanato. Então,
esses pacientes que são os associados da Associação de Afásicos de Itajaí e região, eles vêm para a universidade 2 vezes por semana para poder participar das nossas das atividades que são oferecidas pelo projeto de extensão. O tratamento mesmo é terapêutico, não existe remédio? Não existe remédio, o tratamento é terapêutico, ele precisa ser realizado por um fonoaudiólogo especializado nisso, né? E existem as terapias fonoaudiológicas individuais, que quanto mais cedo se iniciar e quanto mais dias da semana puder ser feita, puder ser realizada, melhor para o paciente. Então, se um paciente teve um AVC, dali 20 dias ele já tem condições de começar uma terapia fonoaudiológica individual, ele já começa essa terapia, se ele puder ir todos os dias na terapia, para a melhora dele é fundamental. Isso é bacana, né? Então, é um tratamento que é gratuito, né? Ele precisa ser encaminhado pelo posto de saúde? Não precisa. Nós temos livre acesso para as pessoas que nos procuram, então não precisa ser encaminhado nem pelo posto de saúde, nem pelo médico. O trabalho que a gente faz aqui no projeto de extensão não é um atendimento de fonoaudiologia individual, mas é um atendimento sempre com atividades grupais, né? Mas ele pode chegar em qualquer momento, é só telefonar, né, para a Univale para confirmar os dias, o local e tudo mais, mas a gente recebe essa pessoa. Até para os familiares que estão nos assistindo agora, que se tem alguma pessoa na casa acometida com esse distúrbio, né? O telefone aqui 3341-7692 é o telefone lá que dá para ligar e verificar se tem atividade ou não, né, professora? Isso, porque com esse telefonema a pessoa vai informar sobre as atividades, como que elas acontecem, que dia que ele pode vir, porque a gente faz um acolhimento inicial dessa pessoa, onde a gente faz um processo de uma mini avaliação para ver quais as dificuldades que ela tem, o que ela já conseguiu, no que ela já melhorou, no que ela ainda tem que melhorar. Então a gente faz uma mini avaliação para as pessoas se inserirem no nosso trabalho. Tá certo, professora. Muito obrigado pelas suas informações aqui e vamos continuar falando sobre esse distúrbio que que afeta tantas pessoas, né? E que também os familiares podem se despertar e trazer aqui para o projeto de extensão que é tão importante aqui para eles se recuperarem, né? Com certeza, nós estamos abertos e eu agradeço a oportunidade, né, de estar podendo falar aqui na TV Univale, porque é uma forma das pessoas descobrirem que existe o que fazer para essas pessoas que têm afasia, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Tá certo. Obrigado, professora, pela presença. O Painel Univale fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Até lá!